Olá, tudo bem? Eu sou William Prado e esse é mais uma edição do Passos Unital. A conversa hoje é sobre mediação e conciliação como métodos alternativos na solução de conflitos. Essa demanda pode envolver uma condição judicial ou acontecer nas nossas relações cotidianas. Agora, em novembro, tivemos a 20ª Semana de Conciliação, promovida pelos Tribunais de Justiça, Trabalho e Federais, na intenção de incentivar acordos pré-processual ou informal, mas que possui solução permanente. Fora da esfera judicial, a necessidade de conversas e comunicação assertiva está presente no dia a dia e também é importante para a resolução de problemas e evitar sofrimento entre as partes. Com a gente hoje, a conselheira tutelar de Taubaté, Adriana Cobra, vai contar para a gente sua experiência na solução de conflitos por meio de conciliação. Adriana, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o convite. Obrigada a você pelo convite. Jennifer Francini dos Anjos, advogada com atuação na área de conciliação e mediação. Jennifer, seja muito bem-vinda nessa edição do Passo Unital. Muito obrigada, eu que agradeço. E com a gente também o psicólogo Patrick Bono, especialista em mediação de conflitos. Patrick, seja muito bem-vindo e também obrigado por falar com a gente sobre esse assunto. É um prazer, William. Obrigado por estar com todo mundo aqui. E a gente começa com a nossa personagem, com a Adriana. Adriana, você pode contar um pouquinho pra gente sobre a sua história, sobre você? Atualmente eu estou como conselheira tutelar no meu 2º mandato. Eu sou mãe de 4 filhos. É o Mateus de 24, o Pedro de 17, a Manu de 15 e a Alice de 4. Eu falo que o que eu faço de melhor é ser mãe. Eu acho que eu nasci para ser mãe. Minha mãe conta que desde criança eu sempre falava: mãe, eu não quero marido, mas eu quero ter filho. Isso me define muito. Acho que o que eu tenho de melhor é isso mesmo. As pessoas falam sobre isso também. Eu gosto muito de ser mãe, apesar das dificuldades, né? Porque a gente não pode romantizar. Tem a parte difícil, sim. A gente vai colocar um vídeo aqui sobre... que a gente tem algumas imagens. Uhum. Aí você pode Aí contar sou eu pra gente? trabalhando, né, como conselheira. Aí sou eu com a minha pititica. Sou eu com meus 4 filhos. Eu com eles novamente. Sou sempre eu e eles, trabalhando. Aqui sou eu com meus amigos, que foi muito importante. A minha melhor amiga. Eu com a pititica. Eu fazendo a campanha do Conselho Tutelar. Eu viajando com as crianças. A gente em casa com a TV. Natal. A gente em parquinho de diversão. Adorei. Festa junina. Essa é a minha rotina. Tarefa. As crianças. Isso aí, acho que em São José. Eu fazendo trabalho do conselho. Minha pequenininha. Então, essa é a minha rotina do dia a dia, sempre com eles. Eu São falo, 3. São 4. 4? 4 É filhos. uma galera, né? É uma Com essa prole, carinha. é uma prole de respeito. Então, eu falo que eu sou por eles e para eles. Agora você pode falar sobre esse conflito? Então, e aí, eu falo que foi a parte mais difícil da minha vida até, né, Jennifer? Eu ouso falar isso. Eu acho que é um momento que a gente não espera, né? A gente tem aquela idealização de família estruturada e, de repente, você vê desmoronando tudo aquilo que você achou que era... perfeito não tem, né? Mas era o que a gente tinha construído juntos. E aí, quando a gente divorciou, ele saiu de casa e eu estava numa fase muito... delicada, porque eu estava com uma bebê de 6 meses para 7 meses. Então, tudo muito, né, aflorado ali. Então, naquele momento, eu não quis pensar em justiça, nada. Foi muito de boca, você dá tanto, você vê as crianças, né, a gente vai se ajeitando, vai se falando e... Mas o se falando foi começando a ficar complicado, né? Porque vai gerando os conflitos, né? Isso né? que eu ia falar, aí começou a vir os conflitos. Passa de uma... Não, tá tudo bem, a gente vai, você vai pra lá, eu vou pra cá, mas
não dá. A gente começa a ter conflito nos mínimos, né? E aí você se dá conta de que tem que regularizar aquilo ali. Ainda não querendo, porque eu acho que foi 9, 10 meses para eu pensar em entrar com uma ação. Eu protelei bastante, o máximo que eu pude. E aí eu resolvi procurei a doutora Jennifer. Eu falei, vamos embora, né? Não querendo, viu? Ainda fui meio ressabiada com a coisa. Não querendo o quê? Não querendo resolver? Eu não queria enfrentar aquele problema. Para mim era um conflito muito grande. Entendi. Entendeu? Para mim era aquele negócio de ter que lidar com a justiça, ter que olhar ele no olho, ter que discutir, né? Eu tinha medo daquilo bagunçar ainda mais, sabe? Para mim aquilo lá ainda ia bagunçar ainda mais. Em vez de organizar, né, tudo certinho, para mim aquilo lá era muito difícil, né? Era difícil, eu falo que o fato emocional também, né? Que você está envolvida. Eu falo que eu lido com isso praticamente todo dia, né? Como no seu trabalho. No meu trabalho. Sim, é conflito o tempo todo. Então é conflito o tempo todo, mas não é meu, não tem sentimento, não tem emoção, né? Então é mais fácil eu orientar. Então ali eu oriento, eu vou falar o caminho ali, né? Faço o meu trabalho. Mas é diferente quando está comigo, né? Era minha família, eram os meus filhos, era o meu ex-marido. E quem te orientou foi a Jennifer? Quem me orientou foi a doutora Jennifer. Jennifer, então fala pra gente como foi esse processo. Gente, eu falo que cada processo, cada cliente é único. Mas a Adriana, eu tenho um carinho enorme por ela, porque foi um processo lindo, lindo. Assim, agora o olhar de quem atuou, que ela falou da emoção. Quando ela chegou, ela estava extremamente fragilizada. E sempre foi muita preocupação de eu não quero piorar. E quando a gente estava lá na conciliação, todo mundo sentado, ela teve momentos em que ela conseguiu ser muito racional mesmo na dor. De não, peraí, vamos pelo acordo, porque isso eu vou conseguir poupar os meus filhos. E isso daí não é pra qualquer um, Adriana, então parabéns. Eu acho que eu nunca te falei isso, mas muito me orgulhou você naquele momento ali que você precisava decidir. E eu falo que o direito, muitas vezes, é simples. Porque, assim, alimentos o pai sabe que tem que pagar, convivência também, ele é muito simples. O problema é que envolve sentimento, tem dor, tem conflito, e aí um quer falar, o outro não. Aí a bagunça não é organizada. Aí a bagunça é generalizada. E eu acho que é por isso a importância da comunicação, bora, vamos sentar, vamos conversar. Esses movimentos de conciliação, de mediação, para as partes poderem externar, porque às vezes o conversar resolve tanta coisa. Não é metade do apartamento ou 30% de pensão o problema, às vezes é um negócio que aconteceu há 20 anos atrás que está doendo e a pessoa quer brigar por isso. E quando às vezes a gente consegue acessar, porque a gente, não sou psicólogo, não tô aqui para isso, mas faz parte. Mas a gente trouxe um psicólogo aqui. Exato, por isso o doutor tá aqui. Parte. Porque a gente trabalha em equipe, doutor. Nossa, que Patrick, nesses momentos mais tensos, que envolvem as relações pessoais e judiciais, qual a melhor forma das pessoas se comportarem? Eu acho que a gente tem muitas emoções quando a gente está pensando num relacionamento, quando a gente está pensando numa mediação, em chegar em resolução de qualquer conflito, seja um conflito para o filho ir no shopping, para o filho sair. E a gente precisa de um apoio, porque o apoio que a gente tem na sociedade hoje em dia é vai lá, grita com essa pessoa, seja invulnerável, seja fechado, né? Você não dá espaço para outra pessoa, você não dá espaço para os seus sentimentos, não dá espaço para a gente ver o que está acontecendo. E a gente precisa acessar esse espaço. Então uma prática muito importante é ter rede de apoio, né? A gente ser apoio uns para os outros, a gente ter uma pessoa com quem a gente possa conversar e a gente possa se abrir para essa pessoa e falar, olha, eu estou passando por isso, isso e isso, e eu poder me regular. Porque enquanto eu não estou regulado, muitas vezes eu vou ter uma atitude que vai ser impensada, que não vai levar em consideração aonde que eu quero chegar realmente, o que está realmente acontecendo. Então eu vou pedir por coisas para outra pessoa, para outra parte do conflito que são desnecessárias, que não ajudam em nada. Então essa rede de apoio é muito importante. Você ter alguém com quem você possa contar, olha, eu tô nervoso, eu tô passando mal, eu tô vivendo isso, aquilo, a gente chegar profundo. E às vezes só pedir para a pessoa que você tá te ouvindo falar, você pode me devolver o que você tá ouvindo?
E aí você tem um espelho Feedback, do que né? está acontecendo e você flui naquilo, sem opinião, sem a pessoa te dar um conselho do que ela faria, porque é para você estar com você. E às vezes quando a gente tá num conflito, a gente está num lugar tão único, tão sagrado, assim, que a gente precisa de um espaço para a gente se escutar, a gente repousar onde a gente está. Só posso pegar um gancho, Patrick? Claro, fica à E eu vontade. acho extremamente isso que você falou, Patrick, do apoio. E quando ele pode ser de várias áreas, por exemplo, o apoio, às vezes você só precisa de um amigo para externar, solta. Ali você não usa filtro, você tá soltando. E depois você vem esse feedback. Com o psicólogo, porque às vezes a gente sabe que a gente tá sentindo, opa, peraí, não é por esse caminho. E o jurídico, quando a gente consegue ter todos esses apoios, o negócio flui porque fica leve, você tem com quem dividir. E quando você tá no meio do conflito, você tá assim, né? Você não sabe, você tá zureta, você tá perdido. E você fala, opa, peraí, olha quantas pessoas estão aqui para me apoiar, que querem meu bem. E sentir essa ajuda de verdade, sentir que você não tá sozinho. Né? Então, quando você falou de rede de apoio, ele é fundamental. E às vezes não tá tudo isso nas costas do advogado. Porque o advogado vai escutar, vai apoiar, vai falar, mas ele tá ali com os olhos da lei. Porque eu sempre falo, ó, tem o caminho do direito, a lei diz isso, mas o que você quer? Né? E às vezes o que a pessoa quer não tá alinhado com o que o direito. Então, assim, rede de apoio, para mim, é extremamente importante. Eu acho também, né, pegando o gancho, foi muito importante minha família neste momento, né, que a família muito apoiou. Tinha minha melhor amiga que também, mas eu acho que neste momento também é, assim, essencial silenciar-se. Nossa, para mim foi fundamental. Então tinha momentos, aliás, foram muitos meses. Meus amigos, vamos sair. Eu falei, gente, deixa eu no meu luto. Eu preciso passar por esse período de luto. Não adianta eu ficar fantasiando, eu vou ir para bar, ir para não sei aonde, até porque eu tinha filhinha pequena, né? Então eu precisava me reestruturar, porque eu tinha pessoas que dependiam de mim, né? Principalmente a pequenininha, tinha 7 meses. Então eu precisei me silenciar. Minha mãe falava, você é uma concha, você não fala, a gente não sabe o que está passando, né? Sempre muito preocupada a família. Mas eu precisei desse momento de silêncio para eu poder me reerguer. Eu precisei muito disso. Sabendo que no momento que eu precisasse, eu tinha o apoio. Eu tinha o apoio da família, eu tinha a minha melhor amiga, eu tinha uma outra amiga que foi fundamental. Mas eu precisei também entender que aquele era um momento de silêncio, abre aspas, luto. Eu precisei vivenciar esse luto de forma profunda. A gente tem uma pergunta da segurança Miriam Solange. Quais são os pontos positivos de tratar um conflito antes de ir para a justiça? Para você, Jennifer. Ah, eu sorrio. A justiça é fria. Quando chega para o juiz decidir, ele analisa com base de provas. E a gente sabe que nem sempre é a verdade dos fatos. É o que acontece nos bastidores. Então, se a gente tem a opção, a possibilidade de conversar, de construir um acordo antes, sempre vai ser melhor, porque não é goela abaixo. Eu falo assim, se alguém sair de um acordo sentindo que só ganhou, opa, tá errado. Ou que só perdeu também. Mas é um ceder, é uma construção. É um acordo. Tem que ceder para poder... Mas, é importante, nem tudo a gente consegue resolver na base da conversa. A gente tenta. Não deu, o judiciário tá aí para isso. Ele é uma ferramenta extremamente importante que a gente não pode negar. Mas é lembrar também que tem outros meios. Então, assim, para mim é vida. O conversar resolve tudo, ou quase tudo. A gente tem uma pergunta também do coordenador técnico de áudio, José Eduardo Vieira. Como que a gente consegue resolver um conflito de forma assertiva? Patrick. Pô, vamos lá. Olha, tem muita coisa pra gente exercitar. Eu acho que a gente tá muito distante de ser assertivo, né? Mas eu acho que rede de apoio é um lugar onde a gente se encontra. Às vezes nossa rede de apoio é escrever em algum lugar, né? Não sei se você já pensou. Faço muito. Legal. Às vezes ter um momento de escrita, ter um momento de meditação, de dança, mas um momento de autoconexão, né? A autoconexão é importante. E eu falo que nos conflitos a gente joga um jogo muito rápido, assim, de que é quem tá errado, sou eu ou é você? E fica nesse bate-bola, nessa batata quente, assim. Então, eu não quero admitir que sou eu, então eu vou falar que é você, eu vou jogar a bola pra você e vai ficar
É a nossa próxima pergunta. Tá. É a nossa próxima, não é nenhuma pergunta, Tá. é uma posição, Tá. é uma condição. Vamos lá? Vamos lá, Coordenadora pedagógica Iandra Souza tem um comentário. Maravilha. O conflito é muito difícil de resolver, né? A gente tem que ouvir ambas as partes. Você não pode nem optar por um lado nem pelo outro. Você tem que ser uma pessoa neutra para saber tomar a decisão correta, no geral, nem beneficiando nenhum lado e nem o outro. Maravilha. Ótima posição. Então eu acho que às vezes a gente está muito armado no conflito, a gente quer resolver logo, a gente está muito tenso. E a gente está mesmo, porque está acontecendo alguma coisa com a gente. Então às vezes a gente vai precisar de um apoio, de uma terceira pessoa, de uma comunidade, igual eu tenho falado aqui. Mas é muito importante a gente jogar um jogo diferente nas relações, que é o jogo de o que está vivo na gente. O que está vivo em você? O que você quer? Então, se uma pessoa chega assim e fala, cara, eu te odeio. Isso é um lugar de tipo, você deve ter feito alguma coisa, e o que eu fiz? A gente vai para esse lugar. Mas se eu chegar e ouvir aquela pessoa, o que está vivo nela? Tipo, olha, você está magoada e você está querendo incluir alguma coisa na nossa relação para melhorar? É isso que você está me dizendo? É isso que está vivo em você? Então eu abro uma porta, e essa porta vai começar um diálogo, e aí eu escolho, primeiro a gente faz uma escolha talvez, eu acho que é importante na mediação da minha prática, escolher, olha, a gente vai te ouvir primeiro e depois eu tenho coisas que eu quero falar, eu não quero me sentir sozinho aqui também, não vai ser só sobre você. Então eu posso te escutar primeiro, te dar essa generosidade, e talvez quando eu estou numa mediação eu faço a pessoa agradecer quem está escutando primeiro, porque é um exercício desafiador, você quer responder, você quer falar um monte de coisa, né? A gente é reativo, né? A gente é muito reativo, né? A gente pensa muitas coisas e a gente fala, você vai ter seu tempo. Então, ao invés da gente... A gente tem um modelo de comunicação que é muito... Eu estou num conflito, eu vou descarregar tudo que pelo menos eu falei. Em algum momento, talvez a pessoa vai pensar sobre aquilo, sim, mas a gente às vezes perde muita coisa nessa toada. Então, acho que é importante a gente realmente escolher se escutar. Tipo, olha, eu vou te ouvir. Eu gosto também de um modelo que é a bola de gato, o vômito do gato. O gato vomita e a gente vai tirar todos os pelos e ver o que tem ali dentro, sabe? Então, eu vou estar com você na sua raiva, no seu ódio, sem levar pro pessoal. Vou tentar só ouvir o que é importante para você, o que tá vivo para você. Você está chateado, você está querendo atenção, né? No seu caso, Adriana, você perdeu um sonho que você tinha, talvez. Vamos ouvir sobre isso, vamos acolher, acho que dá um espaço para você primeiro, do que tá vivo, em vez de a gente falar o que tem que fazer, a gente busca soluções muito rápido, né? Posso pegar o gancho? Claro, Adoro pegar gancho. Na verdade, eu ia te jogar esse gancho. Mas eu vi que você pegou. Então eu jogo conexão. Eu não sei nem te lançar. Estamos conectados. É muito interessante quando a gente fala dessa necessidade de construir, de escutar. Isso leva tempo. Que nem a moça anterior que falou assim, a gente quer resolver. Todo mundo quer resolver. Sorte da Adriana que resolveu dela numa primeira sessão de conciliação, numa audiência de conciliação. Mas não é necessariamente. A gente pode ir construindo isso. Porque às vezes a gente chega para numa audiência de conciliação, as partes estão tão feridas que elas só querem soltar. É muito interessante que você consegue visualizar que um tá falando, o outro nem tá prestando atenção porque ele tá na dor dele. Aí o outro fala e o outro tá na dor. Então eles estão isolados. E com o passar do tempo, vem a nossa função dos advogados, que a gente não tem a dor do cliente e construindo essas pontes. Então às vezes a gente sai de uma audiência de conciliação sem resolver nada. Mas ali plantou a sementinha, porque eu vou conversar com o meu colega vai conversar comigo, e eu tive um caso maravilhoso, virou uma revisional de alimentos, mas era uma execução de alimentos, que a gente conseguiu resolver tudo num processo só. E olha, evitou acumular o judiciário, as partes se resolveram, ficaram felizes, mas não foi em uma audiência, foram em 2 e muita conversa. Né, nessa construção, porque se a gente não sabe o que a gente está sentindo às vezes você tá na mesa assim, tá, senhor, mas o que você quer? A pessoa não sabe o que quer, só que às vezes ser vista, ser escutada, e cabe a todo mundo ter essa atenção. Adriana, Acho que eu vou pegar um gancho. A gente adora gancho. Pega o gancho, depois eu jogo o meu. Na verdade, eu acho que a mediação se torna muito importante, porque quando a gente está dentro desse conflito, muitas vezes a gente não consegue enxergar. A gente só vai enxergar o nosso lado, né? Eu falo isso porque quando eu estava nesse processo, eu me lembro que a primeira coisa que eu falei para Jennifer é: eu quero a guarda unilateral. Então, para mim, isso era extremamente importante, a guarda unilateral.
E aí, em contrapartida, o genitor pediu a guarda compartilhada. E aquilo pra mim foi assim, uma afronta, né? E eu falei, Jennifer, ela falou, calma, né? E eu me lembro que eu falei, gente, como assim que ele quer guarda compartilhada, né? São meus, né? É aquela coisa de mãe, são meus, né? E aí foi muito importante essa mediação da Jennifer. Calma, enxerga, né? Tira a emoção. E é muito engraçado que é o que eu falo lá no dia a dia, né? Não que seja, na verdade, a atuação principal do Conselho Tutelar, mas a gente vê isso todo dia. E aí ela falou, calma, vamos, veja, né? Retome. E eu no dia da audiência lá, que eu estava 1000 vezes mais nervosa que eu tô aqui hoje, a gente acabou decidindo que um comum acordo ali, diante da mediação da Jennifer, que não tinha problema ser uma guarda compartilhada. E eu parei a pensar, realmente não tem, era muito mais meu ego, né? Eu tive que, assim, colocar o ego, né? Porque estava falando muito mais sobre mim. Porque eu sei seria diferente se ele não fosse um bom pai, né? Mas assim, no momento a gente não enxerga. E eu sei que ele é um bom pai. Tem que abrir mão, né? É ceder, né? É como num casamento, na dissolução ali também tem que ceder, né? Do começo ao fim, eu falo, né? A gente cedeu ali no casamento todo e chegou ao final, a gente teve que ceder. Eu tive que ceder do mesmo jeito. Porque não era sobre mim, era sobre os filhos, né? Mas, até voltando pro Patrick, eu já jogando gancho pros outros, mas olha o que você fez. No momento da sua dor, você conseguiu ver no genitor as qualidades que ele tinha. Sim. Isso é incrível, isso entra, posso estar falando besteira, né, Patrick? Sim, mas entra na parte da comunicação assertiva, não entra? De conseguir falar assim, tá bom, eu tô no momento de dor, mas o cara é um bom pai, ele tá presente. Por que não a guarda compartilhada? Porque a gente confunde guarda com quem vai ficar mais tempo com a criança. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí vale a mediação, né? Onde você explicou, né? Sim. Como vocês consideram atualmente a sociedade? Ela tem entendido melhor essa questão da solução de conflito? Ou ainda a sociedade é muito reativa? As pessoas são muito reativas? Então, eu falo que às vezes graças a Deus, eu vivo num mundo cor-de-rosa. Porque na esfera que eu convivo, as pessoas têm a tendência a sentar, a conversar, vamos brigar, vamos pro litígio, sim, mas não é a primeira opção. Só que eu sei que essa é uma realidade diferente. Quem deve estar escutando isso lá em casa, eu falo assim, essa menina é louca, a doutora vive no Nárnia. Mas eu acho que eu acredito tanto, eu vivo tanto isso, porque é um exercício diário em mim, sabe? De querer, vamos conversar antes de querer matar, em que eu acredito que é essa a tendência. Porque senão, gente, não vai dar certo. As pessoas vão cada vez ficar mais isoladas. Então, eu acho que é a tendência. Mas acho que pegando o gancho do psicólogo, eu já vivo outro mundo, né? Sim. Quando chega lá, por exemplo, no Conselho Tutelar, o conflito está instaurado. Caótico, e né? E ninguém quer ouvir ninguém, né? E aí você fala, gente, o papel do mediador ali. Você fala, calma, né? Pera lá. Não que eu seja mediadora, né? Que nem os colegas aqui. Mas assim, não se escuta mais, não se dá espaço mais para o outro falar, né? Já estão todos armados, acreditando que aquela verdade é absoluta, e aí você fica difícil de lidar com aquilo, né? E provavelmente daí é onde só mesmo o judiciário consegue, porque não se quer escutar, não se tem escuta, né? Patrick, você socialmente, psicologicamente, como você tem analisado essa evolução, ou não há evolução? Olha, eu acho que é muito difícil a situação que a gente está, porque a gente não costuma se vulnerabilizar mesmo. Então, quando eu tenho um problema, eu já puxo um conflito. Então, por exemplo, eu vou dizer para uma pessoa, quando eu quero apoio, quando eu quero companhia, eu vou falar, você é egoísta. Eu vou falar sobre você, não sobre mim. E quando eu falo sobre mim, é muito mais tranquilo. A pessoa tem muito mais compaixão, né? É muito mais fácil ouvir alguém falando, cara, eu tô me sentindo sozinho, gostaria de apoio, será que você pode pensar
você pode passar um tempo comigo. Então são pequenas, ao mesmo tempo que é super distante, a gente não está acostumado. Eu vejo muitas pessoas diagnosticando os outros, diagnosticando o parceiro, diagnosticando o filho, mas a gente não sabe dizer, cara, eu quero um pouco mais de atenção, eu quero saber como a gente pode melhorar a nossa conexão. São perguntas simples, que estão próximas da gente também. Acho que tem uma virada de chave que é muito tranquila da gente fazer, não custa nada da gente a gente fazer tudo isso também, sabe? A gente só explorar o que tá dentro. Adoro, quero um pouco mais de atenção. Adoro. Sempre Quem mando, não quer, né? Sempre mando. Assim, na caruda. Quero mesmo. Entendeu? Eu sou mimado Emocionado. mesmo. Mas Você certo, sabe, né? né? Você já me atendeu à noite. Já. Você já atendeu Dentro do carro. dentro do carro. Tô precisando falar, amiga. Escuta, e tá bom, fala, tô te escutando. E uma outra coisa que eu gosto muito é uma analogia que eu faço das almofadas, assim, que eu tenho as minhas necessidades e você tem as suas. É como se fossem almofadas. E eu posso pegar as minhas necessidades e tacar em você. Tipo, olha, eu quero mais atenção, me dá mais atenção. Mas se eu taco uma almofada em você, você vai querer jogar fora essa almofada. Vai pensar, putz, não, sai daqui com isso, eu tenho as minhas necessidades, eu quero ficar bem comigo. Então, se a gente coloca de uma forma que a gente cuida do que a gente quer que seja visto e cuida do espaço do outro, da almofada do outro, a gente tem mais chance de ser ouvido. Então, falar, olha, queria um pouco mais de atenção sua. Onde que você tá? Você tem disponibilidade? Como é que estão as coisas para você? Será que é possível ir de alguma forma para você? Vamos conversar sobre isso? Será que você tem espaço para isso? Eu tô falando sobre mim, mas eu tô convidando você para fazer parte também. Isso é muito importante, a gente cuidar dos dois lados da Você situação. consegue me atender? Você consegue falar comigo? Sim. Mais ou menos isso? Em vez da gente ficar bravo com a pessoa porque ela não atendeu, né? Falar, cara, você tem que me dar atenção, por que você não me dá atenção? A gente critica o outro, a gente fala de formas que assustam o outro. Então a gente só expor, olha, eu tô precisando de atenção, tem uma coisa que tá me incomodando aqui, que é essa vulnerabilidade. E eu não sei onde você tá, você pode me contar se você tem disponibilidade para estar um pouco mais comigo? Vocês percebem como tem uma energia gostosa e tranquila quando a gente fala isso? Por mais que a gente tá turbulento dentro, é uma coisa que traz uma resolução já, né? Essa resolução pode estar nas pequenas ações do nosso dia a dia, nas pequenas falas, das necessidades que estão sempre vivas na gente, né? Adriana, você acha que a solução do seu conflito foi feita da melhor forma? Foi. E é interessante que na fase do divórcio, eu fiquei 2 anos sem falar com o genitor. É feio de falar, mas é real. 2 anos Não, não é feio, não. 2 anos a gente não se falou. Não é feio, não. É Verdade. humano. A gente não se falou. E eu opinei por isso, porque eu estava numa fase muito vulnerável. Eu realmente estava sofrendo e eu precisava me distanciar, né, para poder me levantar. Então eu decidi não falar. Então, assim, tratava as coisas das crianças, o essencial, mas assim, o essencial do essencial quando não com a mãe dele, né? Então foi feito esse intermédio da sogra ali, ex-sogra. Não existe ex-sogra, né? Então por isso que eu chamo ela de sogra. Juridicamente não existe sogra, é eu verdade. chamo ela de sogra, até hoje sogro, e por sinal os amo. Então, fiquei 2 anos sem falar com ele. Eu fui encontrar ele na audiência. Então, para mim, aquilo foi, assim, terrível. Porque eu estava reencontrando, né, meu ex-marido, que pai dos meus filhos, mas que eu não falava uma palavra. E na audiência, teve essa conciliação. Ele também estava muito reativo, né? Eu lembro muito bem disso, eu também. Mas a gente acabou conciliando, entramos num acordo. E o interessante, William, que hoje nós temos uma relação muito boa. Talvez se lá atrás não tivéssemos tido essa distanciamento? Não é nem distanciamento. Se lá atrás a gente tivesse ido para a justiça, se tivesse tido uma briga, um conflito muito maior, talvez esse pai e essa mãe hoje não estariam unidos em prol das crianças. Então, eu acredito, por ter tido aquela mediação ali, né, ainda que tivesse muito dolorido, né, foi assim, concordo, é isso, acabou, zerou ali, a gente não voltou a se falar ali, né, nossa, porque ainda estava doendo, então eu fiquei 2 anos nesse luto gigante, mas por não ter tido um conflito de combate, talvez, dentro do judiciário, né, brigando por casa, brigando por qualquer
que seja, por alimentos, mais, menos, né, esse conflito que existe no judiciário, talvez hoje a gente não tivesse essa boa relação. Porque hoje a gente tem realmente uma boa relação, hoje a gente conversa. E nem sempre é só o essencial, né? Às vezes a gente conversa sobre tudo, né? Em relação às crianças, é claro, mas a gente tem uma boa relação. A gente nos ajuda. Então, por isso eu acho muito importante a mediação, né? Que lá atrás eu acho que beneficiou hoje. Eu não sei como seria, mas eu acredito que se o conflito tivesse sido tivesse ido à frente, tanto. sim, talvez a relação tivesse se perdido totalmente. Mas eu acredito também o que você falou, né? Esse silêncio ali também foi importante. Eu ter me silenciado, ter me reestruturado, também foi muito importante. Posso só fazer uma colocação, Claro. para não falar pegar o gancho? Isso que aconteceu com a Adriana foi tudo dentro da esfera do judiciário. Porque o jeito que a gente conta, parece que a gente conversou, não, foi dentro do fórum. Ela entrou com a ação de divórcio, pediu todas as liminares do mundo, alimentos provisórios, ela teve toda essa parte jurídica. A outra parte veio com o advogado, apresentou defesa, contestação, raio que for, e ele também tinha um suporte. Só que foi um momento que, quando a gente foi chamado para a conciliação, eles baixaram as armas e conversaram. Então, assim, e foi dentro do fórum. Em prol dos filhos, né? Em prol, imagina. Porque eu me lembro que acho que o que mais me pegou, quando a Jennifer falou, doutora Jennifer falou pra mim. Você para com isso? Quando ela falou pra mim, Adriana, o genitor pediu, como é que fala? Não era guarda Psicossocial. Estudo psicossocial. Aquilo pra mim, eu falei, não, eles não vão passar por isso. Então, quando eu fiquei assim, e eu fui pra audiência com isso. Bom, guarda compartilhada, ele quer guarda compartilhada, pediu o estudo. E aquilo pra mim foi uma afronta. E aí, lá, com a mediação, eu tive que abaixar. Falei, não, eu não vou fazer meus filhos, sujeitar os meus filhos a passar por um estudo psicossocial, falar com psicólogo, falar com técnico social, seria muito para eles, né? Eles já estavam sofrendo com o divórcio, né? E eu não ia colocar mais essa cerejinha ali. Então, onde eu baixei a guarda, né? Eu falei, tá tudo bem, então vamos em prol dos filhos. Eu acho que a gente está ali por isso, na verdade, né? É que às vezes o ego, a raiva, tudo a gente acaba esquecendo por um minuto, aí vem o mediador e fala, pera lá, não é bem assim, né? É que ali, pra Adriana, Imagina. eu tava como advogada, a gente tinha uma conciliadora que tava. E é importante o advogado ele mostrar para o cliente, falar assim, tá bom, você não quer, e não é utilizar isso como ameaça, coerção, muito pelo contrário, é trazer essa clareza. Nunca senti isso. Você não quer? Ok, mas vai acontecer isso. É pra explicar Porque pra ele entender, então às vezes... Pra ele entender o que vai acontecer. E às vezes vira a chavinha. Uma preocupação que ela tinha com os filhos de ser expostos, porque como ele queria a guarda compartilhada em um regime de convivência ampliado, se ela ficasse falando que não, o juiz ia precisar entender, mas por que não? Vamos verificar, vamos pedir os laudos. E ficou muito mais fácil. Patrick, você ia falar de corte. Claro, vou trazer uma coisa que está muito viva para mim do que você trouxe. Você conquistou essa conversa com o seu ex-parceiro e você conseguiu estabelecer uma relação digna com ele e parece que tem um orgulho de ter passado por esse conflito, né? Uhum. Eu acho que é o que a gente estava falando um pouco. Será que a gente está distante ou não? Eu acho que uma conversa bem mediada, bem construída, gera muita esperança, né? Você tem uma história que você passou por uma dificuldade, você teve apoio, conseguiu achar o seu caminho, e é uma história que você vai contar para outras pessoas, que vai inspirar outras pessoas a conversarem, você já deve contar para outras pessoas, eu imagino, né? Eu acho que é uma história que traz um vigor para sua vida, que traz um vigor para a vida dos seus filhos. Então, todas essas conversas, elas regeneram alguma coisa na gente, regeneram nossa confiança na vida, nossa confiança nas conversas. Então, quanto mais conversas a gente tem que sejam positivas, todas elas contam pra gente, sabe? A gente precisa começar a exercitar, mas sair desse lugar de eu tenho que mandar em você, eu tenho que ser duro com você, e exercitar conversas que cuidem da nossa dignidade, que isso vai criar um caminho pra gente achar novas saídas e novas formas de conversar e cuidar dos conflitos, sabe? É um exercício coletivo, eu acho. Quando me
deram passos. Eu falei, a gente pensou, gente, vai ser um programa muito bom, muito bonito, mas é muito difícil, porque as pessoas abrem a vida delas aqui pra gente, para pessoas que a gente nunca viu. Adriana, muito obrigado, Imagina. viu? Eu que agradeço. É um programa muito bonito, ele é um programa de acolhimento e eu adoro trabalhar com ele. A edição do Passo Unital sobre mediação e conciliação de conflitos fica por aqui. A gente recebeu a conselheira tutelar de Taubaté, Adriana Cobra, que falou sobre suas experiências e relatou o lado positivo da conciliação. Adriana, muito obrigado por dividir com a gente sua experiência. Eu é que agradeço muito. Também com a gente a advogada e que atua na área de conciliação e mediação, Jennifer dos Anjos. Muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar seu conhecimento. Eu que agradeço. Eu dei uma resumidinha no nome no final, tá bom? Tá tudo certo. E o psicólogo Patrick Bono, especialista em mediação de conflitos. Ajudou com várias dicas, conhecimento, a gente entender melhor sobre o tema. Patrick, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigado, gente. Obrigado você também que acompanhou mais uma edição do Passos Unital. E quem termina é você, Adriana. Você pode deixar um recado pra gente? Você quer falar mais alguma coisa sobre o tema? Bom, Nossa, difícil terminar comigo, hein? É sobre isso, gente, que às vezes a gente tem que entender, né, que nem tudo é sobre nós, né? Existe um mundo ao nosso redor e que às vezes as nossas ações elas vão respingar em outras pessoas. Então muitas vezes a gente precisa parar, respirar, pensar em quem está ao redor. Eu falo isso muito pensando nos meus filhos, claro, né, que são as pessoas mais próximas de mim. E eu tive que, voltando para o tema, eu tive que parar, pensar, respirar, para que as minhas ações não respingassem neles. Que eu, como mãe, tinha a obrigação e o prazer de protegê-los. Então é isso, a gente precisa entender que não é só sobre nós. A gente está no meio ali e tem um monte de gente ao nosso redor. É sobre isso.